Glória a Deus. Você está feliz? Você está feliz? Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 39. Aleluia. Muito obrigado, viu? A você que não conhece, aqui é a juíza. Deixa eu abençoar. Quem encontrou, diga: sou salvo. Quem não encontrou, diga: eu também. Glória a Deus. Amém, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Vamos repetir isso. Mas em todas essas coisas, diga: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais um culto, Senhor Deus, por mais um domingo dedicado a Ti, Jesus. Pai, eu te peço para que eu seja um instrumento, Senhor Deus, valioso nas Tuas mãos, Senhor. Que eu não atrapalhe aquilo que o Teu Espírito Santo deseja fazer nessa noite, Senhor. Faz de acordo com o Teu querer e de acordo com a Tua vontade. E que os meus irmãos abram a porta do coração deles, Senhor Deus, para eles receberem da boa semente, Senhor Deus, vinda da Tua palavra. Porque a semente da Tua palavra, Senhor, elas nos causa transformação, elas nos traz uma mudança, Senhor Deus, e ela gera, Senhor Deus, ela germina e ela gera fruto a 30, a 60 e a 100 por um. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a literatura que mais se publica no mundo é a literatura de autoajuda. E esses livros, quando você lê, quando você vai para uma palestra de um coach, os livros e os coaches vão dizer o seguinte: ei, você é um gigante, você é forte, você tem poder, basta você se coçar, que vai se levantar um gigante dentro de você, capaz de vencer todas as coisas. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai dizer justamente o contrário. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que nós somos fracos, que nós temos muitas fraquezas. Fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e ainda diz que nós somos pó. O próprio Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, ele reconhece o quão ele é fraco, o quão ele é miserável. Ele diz que ele se considera como um pó. E a prova, meus irmãos, que nós somos pó, é que fisicamente o tempo vai esculpindo o nosso rosto indisfarçadamente. E glória a Deus pelos produtos de cosmético. Glória a Deus pelas esteticistas. Cadê Thalita? Glória a Deus aí para essa galera aí que cuida do rosto das pessoas, que cuida do corpo. Mas irmãs, principalmente as irmãs, tenham moderação. Por quê, irmã? Tem mulher que exagera demais. Ela chega lá em Thalita, Thalita diz: olha, só isso aqui, eu quero é 3 vezes mais. Aí quando ela sai lá do consultório de Thalita, quando ela aparece na rua, ninguém sabe se ela está rindo, se está chorando. Ela vai para o velório, aí a gente só percebe que ela está chorando porque cai as lágrimas. Dê um sorriso, não vai, está tudo travado. Os músculos faciais não mexem para lugar nenhum. Aí o povo acha bom, né? Assim, levante a sobrancelha, a minha, olha o tanto de linha que tem aqui. Aí tem uns que mandam fazer tanto, bota os olhos, vamos arquear. Vamos arquear aqui. Aí arqueia, aí parece estar juntando a sobrancelha com o couro da cabeça. Não, irmão, acho que até para dormir tem dificuldade. Até para dormir. Acho que tem que botar um durex para fechar os olhos.
Tenha moderação em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, mesmo com as tecnologias, com os produtos melhores que nós temos nesse mercado, a verdade é que a gravidade e o tempo são implacáveis. Uma hora ou outra vai cair. Uma hora ou outra o tempo vai mostrar que não há produto nesse mundo que deixe você parecendo uma menina de 20 anos. Que deixe você um rapaz esbelto quando você tinha 20, 25 anos. Tem um rapaz, que hoje é um senhor lá de Assaré, que ele começou a usar aqueles Renil. Eu acho que ele tem uns 19 anos quando ele começou a usar. Ele já está com quase 70. Vamos dizer que ele está parecendo que tem 65. Mas a luta que ele teve, irmão, foi árdua demais. Ele ficou bacana até um certo tempo, mas chegou um momento, meu amigo, o pescoço sinaliza. Não tem jeito. Meu sogro um dia olhou para mim e disse: rapaz, eu não sei que cor é esse pendurado no meu pescoço. É a idade. Está para todo mundo. Eu digo à minha esposa, lindíssima, ela disse: eu não vou envelhecer. Eu digo: vai morrer nova. Está repreendido em nome de Jesus. Vai me deixar viúvo. Está reamarrado. Nós vamos envelhecer juntos, meu amor. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós temos fraquezas. E uma das áreas que nós temos fraqueza, irmãos, é na área emocional. Quantas vezes enfrentamos madrugadas sem dormir? Quantas vezes passamos a madrugada com uma dor no peito, um nó na garganta, e você olha para Deus e você diz: Deus, eu não consigo mais. Sabe, irmãos, tem aquelas mulheres que você olha para ela e diz assim: que mulher de garra, que mulher forte. A mulher tem 4 meninos, tem 3 meninos, e olha a forma como ela educa aqueles meninos. Que coisa linda. Vão ser homens e mulheres de caráter. E a gente acha que aquela pessoa ela é indestrutível. Mas a verdade, irmãos, é que quando essa mulher ela chega em casa e que ela está sozinha no quarto dela, ali ela vai se despir verdadeiramente para o Senhor. E só Deus sabe o que ela passa dentro de casa. Aquele homem que foi abandonado pela esposa, que sai de casa, vai trabalhar, deixa o mais velho cuidando do mais novo. Mas estão lá sendo instruídos, guardados. E você olha para esse homem e fala a mesma coisa, mas só ele sabe quando ele chega em casa e que ele está sozinho, o clamor que ele não levanta a Deus, dizendo que ele não está mais suportando. Nós temos fraquezas, irmãos, na nossa área moral. Quantas vezes nós prometemos, até com lágrimas nos nossos olhos, a Deus, e dizemos: Senhor, eu não vou mais cometer esse erro, eu não vou mais cometer esse pecado. Mas passam-se uns dias e você volta a pecar novamente na mesma área. Nós temos fraqueza na nossa área espiritual. Porque, meus irmãos, nós somos um ser ambíguo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19 e versículo 20. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Diga assim: esse sou eu. Esse somos nós, irmãos.
Se existe algo de bom dentro de você, é Cristo. Não há nada de bom, meus irmãos, que possa vir de nós mesmos. Nada, nada. Só que nós somos fracos, irmãos, porque nós não pedimos como convém. Muitas vezes nós pedimos uma pedra achando que é pão. Muitas vezes nós pedimos uma cobra achando que é peixe. E a verdade, irmãos, é que antes de você murmurar por aquilo que você tem pedido ao Senhor e que você não tem recebido, agradeça a Ele pelo livramento que Ele está dando a você. Quantas coisas nós não pedimos a Deus, insistimos, e o Senhor está lá dizendo: filho, isso não é para você, ou pelo menos não é o tempo, esse não é o tempo oportuno, mas você fica igual o menino birrento: eu quero, e o Senhor está dizendo: tu está me pedindo uma cobra, filho, não é um peixe. Você está me pedindo uma pedra achando que é um pão, escuta a minha voz. Mas Ele nos ensina a orar. Abre aí a tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 7. No versículo 7 e versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, chegou o tempo de parar de murmurar. Chegou o tempo de parar de questionar. Chegou o tempo de você ter maturidade e você dizer assim: Senhor, se eu não recebi, é porque o Senhor sabe todas as coisas. E eu entendo, Senhor, que isso é um livramento para a minha vida. Sabe de uma coisa, irmão? Chegou o tempo de você confiar no Senhor, que Ele tem algo melhor para você. Amém? Aleluia. Volte aí para Romanos, no capítulo 8, e vamos ler o versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Todas as vezes em que nós nos colocamos diante do Senhor, muitas vezes quebrados, destruídos, pensando que a gente está derrotado e nós não conseguimos balbuciar nenhuma palavra. Naquele momento, meus irmãos, é a hora em que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ah, meus irmãos. Irmãos, nós temos dois intercessores. Diga assim: Jesus e o Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, é o nosso intercessor legal. Todas as vezes em que eu e você recebemos uma acusação lá no trono de Deus, contra mim e contra você, o próprio Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, por esses pecados eu já paguei lá na cruz do Calvário. Você não entendeu não, irmão.
Todas as vezes em que o inimigo leva uma acusação contra a tua vida, o próprio Jesus, ele olha para o Pai dele e diz assim: Pai, por esses pecados eu já paguei naquela cruz do Calvário. Aleluia! Quem fará qualquer acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e intercede por nós. Esse é o Jesus. Ele é o teu advogado fiel. Irmão, para de passar a vida se justificando para as pessoas. Para de ficar, meu irmão, se tu está em paz com Deus, se tu está quites com a tua conta lá com o Senhor, para que é que tu vai ficar se justificando para as pessoas, irmãos? Deixa elas pensarem o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem fazer, porque quem vai intentar contra o eleito de Deus, é Ele quem vai te justificar. É o próprio Deus que vai justificar você. Só que nós temos o segundo intercessor, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor existencial. Ele intercede por você e por mim, em você, ao Deus que está sobre você, com todas as forças que há nele. Meus irmãos, é como se ele tivesse sentindo tudo que nós estamos sentindo. E nós não conseguimos falar nada, mas ele está lá, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos lá para o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para eu te explicar esse versículo, irmão, primeiro eu preciso falar o que o apóstolo Paulo não disse. O apóstolo Paulo não disse que todas as coisas que aconteceriam comigo e com você seriam boas. Ele falou isso no versículo? Não. Irmão, crente morre. Crente adoece. Crente contrai câncer. Crente sofre acidente. Crente não passa em concurso. Isso é engraçado, essa parte do concurso. Eu lembrei de um primo meu, que ele estava bem no mundão, né? Não estudava não. Aí minha mãe uma vez chegou para ele e disse assim: meu filho, na hora da prova como é que tu faz? Ele disse: tia, eu faço assim, eu boto a mão nos olhos e com a outra eu seguro a caneta e eu vou assim, ó. Se cair na letra que cair é aquela que eu estou marcando. Misericórdia. Quando eu fazia faculdade, eu estudava. E aí sempre tem os que não estudam. E aí tem uma música que era cantada demais no dia das provas. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Quando era dia de prova, podia ver que estavam cantando no corredor essa música. Eu digo, não estudaram nada. Vão querer pesca, não dou. Como eu não estava na igreja, eu errava também nessa parte. Às vezes ajudava os amigos. Meus irmãos, outra coisa que o apóstolo Paulo não disse
era que todas as coisas iriam cooperar para o bem de todos. Ele não disse assim: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos. Não, irmão. O apóstolo Paulo, ele disse: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Irmão, quem semeia vento vai colher tempestade. Quem semeia carne vai colher corrupção. Mas se você tiver a sua vida no Senhor, meu irmão, aquilo que você colocar diante dele vai cooperar para o teu bem. Se você estiver no Senhor, a mão dele vai dirigir a sua vida. É a mão dele, irmão. A vontade dele não falha. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Eu queria que colocasse o tema, por favor. Chamado para ser separado. Queridos, ser santo é ser separado. Separado de quê, pastor? Separado do pecado. Ser santo, irmão, não quer dizer que você vai ser melhor do que ninguém. Ser separado significa que você está renunciando àquilo que você gosta, mas que desagrada o coração do Senhor, por amor a Ele, por obediência a Ele. Tem uma frase que eu carrego comigo desde quando eu voltei para Jesus, que é: a obediência vai além do entendimento. Você não precisa entender, irmão, para obedecer. Simplesmente crue-no, obedeça. A outra frase que eu tomei para a minha vida é que a gratidão gera salvação. Seja grato, irmão. Mas você quer provar das coisas colaborarem para o seu bem? Se separe do pecado. Mas eu quero contar algo para você que já tem Jesus na sua vida. Para você que ainda não tem Jesus na sua vida. Irmãos, desde que nós somos gerados, desde que quando nós nascemos, nós já nascemos com um destino pré-traçado, que é a condenação. O nosso destino já foi pré-traçado para ser condenado. Abra aí a sua Bíblia em Salmos capítulo 51, no versículo 5. Depois abra em Salmos 58, versículo 3. Salmo 51, versículo 5. Olha o que Davi disse: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Salmo 58, versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desde a madre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Irmãos, nós já nascemos condenados ao inferno. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Uma notícia espetacular. Não importa como começa, o que importa é como vai terminar. Não importa, irmãos, se a gente nasceu já inclinado para descer para as profundezas do inferno. O que importa é agora você olhar e dizer assim: rapaz, eu não quero ir para lá, eu quero ir para junto do meu Pai. Então não importa como está agora, importa é como vai terminar essa história. É como termina, irmãos.
A queda de Adão nos trouxe condenação, nos trouxe morte, mas a morte e ressurreição de Jesus nos trouxeram justificação. E através dele nós temos livre acesso ao Pai, a essa salvação. Por isso que lá em Romanos capítulo 5 ele vai dizer que se por causa do pecado de um único homem veio a condenação e a morte, através da vida de um único homem também veio a vida, veio a justificação. E chegou o momento, irmãos, de você quebrar esse pacto com essa condenação. Chegou a hora de você se divorciar do pecado e iniciar um casamento com a libertação, com a justificação. Chegou a hora de você iniciar um relacionamento de futuro com Jesus. Amém? Aleluia! Quando você escolhe, irmãos, fazer a vontade do Pai e o reconhece como o único e suficiente Salvador da sua vida, você faz um pacto com Ele. E quando nós falamos em pacto, Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Lá vou eu para Gênesis de novo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor respondeu-lhe: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Versículo 10. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Preste atenção agora para você entender a época. Na época, irmãos, quando você fazia um pacto com uma pessoa, você tinha que fazer o seguinte: você pegava os animais, você cortava esses animais ao meio, você colocava uma metade de um lado, uma metade do outro, você fazia um corredor, você fazia um caminho, e você e aquela pessoa que estão para fazer o pacto, vocês vão precisar passar no meio desse corredor, e você vai passar dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir o pacto. E você passava, depois a outra pessoa passava. Era assim que se fazia um pacto. Só que, irmãos, Deus chama Abraão. E ele diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Naquele momento, irmãos, que Deus ele chama Abraão para fazer uma aliança, um pacto com ele. Eu não estava lá, mas eu imagino que Abraão tremeu igual uma vara verde, dos pés à cabeça. Porque quando Deus chama Abraão para fazer um pacto com ele, Abraão tremeu. Por quê? Por que é que o senhor acha que ele tremeu? Porque, irmãos, ele já sabia como era que iria acontecer. Se ele passasse no meio do corredor e não cumprisse o pacto, ele pagaria com a vida dele. Só que aí, meus irmãos, vem o amor de Deus, que não tem explicação. O amor do Senhor é inexplicável. Abra aí nesse mesmo capítulo de Gênesis e olha aí lá no versículo 17. Abraão, ele sabia que ele não seria capaz de cumprir com esse casamento, com essa aliança,
com esse pacto. Mas lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17, olha o que é que a palavra do Senhor diz. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Sabe o que foi que Deus fez, meus irmãos? Quando Deus chama Abraão para fazer o pacto e a aliança com ele, ele disse: ei, Abraão, pega os animais, corta esses animais ao meio, coloca eles de um lado, coloca eles do outro e faz o caminho, faz o corredor. E aí quando Abraão faz isso, o próprio Deus fez Abraão dormir. E o próprio Deus, meus irmãos, passou no meio do corredor. E ele disse assim: aconteça comigo o que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir com esse pacto, se eu não cumprir com essa aliança. E ele passou de novo no lugar de Abraão. E ele disse: ei, aconteça comigo o que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir com o pacto. Ele estava dizendo assim a Abraão: ei, se tu quebrar essa aliança, Abraão, eu vou continuar com minha aliança contigo. Se você quebrar o pacto, eu estarei de braços abertos para nós refazermos essa aliança. É isso que o Senhor faz, irmãos. Para nós que já aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quantas vezes nós não já quebramos a aliança com o Senhor? Quantas vezes nós não já rompemos com esse pacto? E se acontecer, se fosse para acontecer comigo e com você, dessa mesma forma, irmãos, a gente tinha sido pior do que gato. Tinha que ter quantas vidas para a gente passar no meio desse corredor. E a gente ia morrer, irmãos, porque constantemente a gente está rompendo essa aliança com Deus. Só que ele já sabia, irmão, Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia quando Adão iria cair. Ele já sabia que ele teria que enviar o filho dele para morrer por mim e por você. Ele já sabia de tudo. E quantas vezes, irmãos, nós não vacilamos e quebramos essa aliança? Só que, meus irmãos, Abraão, ele pegava cordeiros para sacrificar. Mas um dia, um homem, o Cordeiro de Deus, ele foi mudo, ele foi sem falar até a cruz do Calvário. Um dia, meus irmãos, esse homem chamado de Jesus, ele foi para aquela cruz sem abrir a boca, entregou a vida dele por mim e por você, para pagar por esse pacto quebrado. E mesmo assim, meus irmãos, Jesus constantemente ele pega a caixinha das alianças e ele olha para mim e para você e pergunta: filho, filha, você quer casar comigo de novo? Um dia, irmãos, Jesus ele vai vir para buscar a noiva dele. Um dia ele vai vir para buscar a igreja, que vai ter que estar limpa e adornada para subir com ele. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje em um tempo de relacionamentos voláteis, onde nós quebramos. Se você vacilar com a pessoa, você passa o primeiro ano de amizade, o segundo ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas se você der um pequeno vacilo com aquela pessoa, você não presta para mais nada. Hoje os casamentos estão voláteis.
Hoje o camarada chega, casa com a mulher, mas parece que já tem uma data pré-fixada para se divorciar. Chegou um irmão dizendo que ia casar. E aí ele foi lá para marcar o dia do casamento. Levou com ele uma testemunha, um amigo, para ser padrinho do casamento dele. E quando ele chegou no cartório, o amigo olhou para ele e disse: tu tens certeza que tu vai fazer isso? Irmão, eu não queria um padrinho desse nunca na minha vida. Eu quero a distância de um padrinho como esse. Porque eu queria ao meu lado um padrinho que olhasse para mim e dissesse assim: rapaz, tu tá tomando a melhor escolha da tua vida. Porque casamento é uma bênção. Tem dificuldade, tem as pedras no caminho, mas irmão, é tão bom ter uma pessoa do nosso lado. Já pensou se o nosso relacionamento com Deus, da parte dele, fosse um relacionamento volátil? Já pensou se quando eu e você vacilasse, Jesus dissesse assim: vai para lá que tu não preste para nada. Vai que tu não tem jeito não, vai. Tu tá perdido, vai, não quero não, vem outro aqui. Vem mais outro, não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Isso aqui vai para o inferno mesmo, vai. Não, irmão. Jesus, quando Ele olha para mim e para você, Ele está constantemente, irmãos, eu fico imaginando Jesus lá em cima gritando com os anjos deles, é assim: vai filho, vai dar certo, você vai vencer. Você vai conseguir vencer esse pecado. Você vai conseguir vencer essas lutas que você está travando aí na terra. Permaneça, persevere, porque vai valer a pena. É assim que Jesus olha, irmãos. Quando nós quebramos a aliança com o Senhor, nós, antes de quebrarmos, nós estamos face a face com Ele. E quando nós quebramos a aliança, nós viramos as costas para o Senhor. Mas Ele continua posicionado da mesma forma, com os braços abertos. Até o dia, irmão, que você um dia vai voltar, vai girar. E acontece do mesmo jeito com aquela canção de Fernanda Brum: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. E você roda, vai para um canto, vai para o outro. De repente acontece o que acontecia comigo nas festas. Quando eu estava lá morto de bêbado, eu chegava perto da caixa de som, dava uma bad assim em mim, de segundos. Como se dissesse assim: ei, aqui não é o teu lugar, volta para mim. E quando você volta, você roda, olha para Jesus. Jesus não está de costa virada para você, irmão. Jesus, Ele continua da mesma forma, dizendo assim: filho, vem, que eu te recebo de volta. Esse é Jesus, irmão. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que eu sirvo. É o Jesus que me traz para mais perto dEle, que me corrige, que me exorta. Porque Ele tem que cumprir com o que fala na palavra dEle. Que Ele corrige e exorta o filho que Ele ama. Irmãos, lá em Lucas, no capítulo 7, nós vamos ver Jesus entrando dentro da casa de um fariseu. E aquele fariseu convidou Jesus para entrar na sua casa e preparou um tremendo de um banquete. Mas de repente, irmãos, chegou uma mulher, entrou dentro daquela casa e ela se jogou aos pés de Jesus. E ela chorava nos pés de Jesus e ela enxugava as suas lágrimas com o próprio cabelo dela. Aquela mulher beijava os pés de Jesus. Aquela mulher levou um bálsamo puro e colocou nos pés de Jesus. E quando aquele homem chamado de Simão, aquele fariseu, ele viu aquilo,
Ele ficou imaginando, rapaz, se Jesus soubesse quem é essa pecadora, essa mulher que está fazendo isso nos pés dele, ele fazia era dar um chute nela, fazer assim, sai daqui mulher que tu não vale nada. Só que Jesus olhou para aquele homem e ele disse, rapaz, Simão, eu cheguei na tua casa, mas tu não me destes água e uma toalha para eu lavar os meus pés. Eu cheguei na tua casa e tu não me saudaste com um beijo. Eu cheguei na tua casa e tu não me trouxestes óleo para ungir a minha cabeça. Mas essa mulher, ela chorou, ela enxugou os meus pés com as suas lágrimas. O que era para o homem ter feito, quem fez foi a mulher. O beijo que era para ele ter recebido Jesus, quando Jesus chegou na casa dele, era o beijo que aquela mulher estava dando nos pés dele. O óleo que era para ter sido jogado na cabeça de Jesus, irmãos, tudo isso era uma prática que era exercido dentro do judaísmo. Porque quando você esperava um rabi para chegar na sua casa, um mestre, você recebia ele, entregava uma água na toalha para ele lavar os pés. Ele vinha no deserto aí, cheio de terra os pés, e ele quer entrar dentro daquela casa com os pés limpos. Ele é saudado com um beijo, porque significa que ele é bem-vindo naquele lugar, que é uma honra ter aquele rabi dentro da sua casa. E o óleo que é derramado sobre a cabeça é porque ele vinha andando quilômetros e quilômetros e um sol escaldante na sua cabeça. Então ele colocava um óleo para refrescar a cabeça do rabi. Sabe qual é o problema, irmãos? É porque do mesmo jeito que acontecia na época de Jesus, continua acontecendo até hoje. As pessoas queriam Jesus porque elas queriam um profeta, elas queriam um curandeiro. Mas aquela mulher, ela não olhou só para o profeta, ela não olhou só para o curandeiro, ela queria o salvador da alma dela. E do mesmo jeito, irmãos, acontece hoje na igreja de Jesus. As pessoas só querem Jesus porque elas querem o profeta, elas querem aquele que cura, mas elas não estão mais querendo o Salvador e o Senhor da vida delas. Chegou o tempo, irmãos, de voltar às primeiras obras, às primeiras práticas, à essência verdadeira da adoração. Hoje em dia, irmãos, a gente está cheio de pessoas nos púlpitos das igrejas, dando testemunhos de cura, e está tudo bem, está tudo certo. Mas a gente precisa voltar, irmãos, quando a pessoa subir em cima de um altar e dizer assim, a minha vida foi restaurada, a minha vida foi transformada por Jesus. Só Ele poderia fazer isso na minha vida. Por isso que aquela mulher buscou os pés dele, irmão. Eu estava até falando para a Andresa lá em casa, eu disse, rapaz, se Deus decepasse os braços de Jesus, quem ainda iria querer Jesus? Será se você ia querer Ele para ficar só aos pés dele, adorando Ele em espírito e em verdade? Ou quando você visse que Ele estava sem braço e não poderia entregar aquilo que você quer, você ainda iria querer Ele? É tempo de voltar, irmão. É tempo de voltar para casa. Eu queria chamar o louvor. É tempo de pensar, irmãos, de refletir. E imaginar quem é esse Jesus. Quem é Jesus para você, irmão? Quando Jesus estava lá com os seus discípulos, já caminhando durante anos com eles, eles ainda não criam que Ele era o Cristo. Será se você crê, irmão, que Jesus é quem realmente Ele é? Será se você crê que esse Jesus Ele é capaz de transformar a tua história? Será se você crê, irmãos? A palavra do Senhor diz lá, por que é que nós somos chamados para ser separados? Porque lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que também, irmãos,
Lá em 1 Pedro, no 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, diz que assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque Ele também é santo. Quais são as tentações que você tem na sua vida, irmão? Qual a dificuldade que tu tem na tua vida? Você já falou para Jesus quais são as tuas dificuldades? Ele sabe qual é a minha dificuldade e qual é a tua dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia em que você estiver sofrendo as suas tentações diárias, a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirás que sejas tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento que a possais suportar. Irmãos, existe um escape disponível para mim e para você. O nome desse escape é Jesus. A quem você tem recorrido? Será que você está enfrentando a tentação? Irmão, se você for enfrentar a tentação, você vai cair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como está escrito em Tiago 4, versículo 7. Resiste, irmãos. Vai valer a pena. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troque a sua salvação pelos prazeres que estão disponíveis nesse mundo. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. É o dia em que nós vamos trazer à memória não só a morte de Jesus, mas a morte e ressurreição ao terceiro dia daquele que é o nosso Salvador. A palavra do Senhor não mostra nenhum impedimento para você não cear, mas ela diz assim: examine o homem a si mesmo. Chegou o momento de você se arrepender, se colocar na sua posição. Feche os seus olhos, não olhe para quem está do seu lado. Pense que só está você e Jesus nesse momento. E você vai se consertar nesse momento. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, porque você fazendo isso, você vai estar apto a tomar a ceia do Senhor. Vamos adorar. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero
eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, e ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E para mim, quero conhecer-te, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. E para mim, e nada vai. Aleluia! E nada vai ocupar teu lugar em mim. E nada vai, e ninguém vai ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Diga e ninguém vai. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém vai, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu consagro ao Senhor os elementos da ceia. Nós consagramos, Senhor Deus, o pão que representa o teu corpo e o suco de uva que representa o teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Paizinho querido, a tua palavra diz, como eu já falei, que o homem deve examinar a si mesmo, porque ele próprio vai saber se ele está digno de tomar a ceia. E diante disso, os nossos diáconos e irmãos irão passar. E se você desejar ceiar nessa noite, é só você receber do pão e do cálice. Vamos continuar adorando ao Senhor. Para mim, Tu me dás traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia, me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Erga sua voz, cante a ele e diga: que amor é esse? Graça incalculável.
para mim. Aleluia. Teu lugar reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Deixa Ele tomar o lugar dele na tua vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Diga, venho hoje. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos seus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar. Aleluia. E reina sobre minha vida. Diga isso com toda a força que há em você. Reina sobre minha vida. Deixa Ele tomar o lugar dele na tua Toma vida. o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Abala, Senhor, abala. Abale o chão da vã tradição. Restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição. Restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és Diga, o abale, caminho. Abale o chão da vã tradição. Restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição. Restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o Deixa Ele tomar o lugar caminho. dele. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Erga o pão. A palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Podeis comer do pão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Diga isso! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ouça a voz dele! Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
chega o cálice. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Podeis beber do cálice. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. agora você vai dizer com toda a força que você é livre.